Ele chegou sem avisar. Trazia uma mochila nas costas, roupa simples e uma expressão que dizia tudo, menos tranquilidade. Eu o vi se aproximar do portão do mosteiro como quem não tinha certeza se queria entrar ou se queria fugir mais uma. Tinha 25 anos. Me disse o nome, mas antes que eu perguntasse qualquer outra coisa, ele olhou nos meus olhos e soltou, quase como um aviso. Eu não sou religioso, só para deixar claro, não tô aqui por Deus nem por fé. Eu só tô cansado. Havia algo na forma como ele falou isso, uma exaustão que não era física. Era como se a alma dele estivesse suja de tanto correr sem saber para onde. Ele sorriu, um sorriso torto, e completou. Tá tudo funcionando na minha vida, sabe? Mas tudo parece errado. Convidamos ele a entrar. Não fiz perguntas. A gente aprende. Aqui que o silêncio muitas vezes responde mais do que as palavras. Nos primeiros dias, ele observava tudo com um olhar inquieto. Participava das tarefas, ajudava na cozinha, sentava nas rodas de conversa, mas não dizia muita coisa. O corpo estava ali, mas a mente parecia vagando num lugar muito distante. Na manhã do segundo dia, ele se aproximou de mim enquanto recolhíamos lenha e disse algo que me marcou. Eu costumava me sentir animado com o dia. Hoje eu acordo com essa angústia. Parece que estou atrasado para alguma coisa, mas eu nem sei o que. Eu apenas escutei. E ele continuou. É como se eu tivesse perdido alguma coisa no caminho, só que eu nem sei quando, nem o que era. Ele trabalhava com tecnologia, um emprego remoto, bem pago, cheio de vantagens, mas falava como alguém que foi despejado do próprio corpo. Estava ali, mas não estava mais. A presença dele era feita de ausências. No terceiro dia, algo simples aconteceu, e foi aí que tudo começou a mudar. Temos aqui um velho forno a lenha. Nada de botão, nada de temporizador, só o fogo, o cheiro da madeira e sua atenção. Ele foi fazer torradas. Se distraiu por alguns segundos. Quando tirou o pão do forno, estava preto, completamente queimado. Ficou parado ali, olhando para aquilo como se tivesse reprovado numa prova que nem sabia que estava fazendo. Pegou uma colher e começou a raspar o pão, com raiva, como se estivesse limpando um erro, e murmurava irritado. Estúpido, estúpido forno, estúpido eu. Eu me aproximei devagar, esperei um pouco e disse, come. Ele parou, me olhou, sem entender. O quê? Come do jeito que tá, sem raspar, só sente o gosto. Ele achou que eu estava brincando, mas eu não estava. Relutante, deu uma mordida. A cara dele se contorceu, engoliu com esforço, deu outra mordida. Depois riu, meio sem graça, e disse, é horrível. Eu sorri de leve. Sim, mas é seu. Ele me olhou como quem não sabia se aquilo era filosofia ou provocação. Eu me sentei perto dele e perguntei, com calma, por que você veio mesmo? Houve silêncio por um tempo. Depois ele soltou o ar devagar e disse, porque eu acho que estraguei tudo, meu trabalho, meus relacionamentos, minha vida. Eu olho para os lados e parece que todo mundo tem um caminho, um norte, um plano. E eu tô exausto, me sinto atrasado, como se eu tivesse perdido o trem da vida. Ficamos ali em silêncio por alguns segundos. Então eu disse, você está tentando raspar sua vida como raspa o pão queimado, tentando fazer com que tudo volte a ser como antes, limpando as bordas do passado, como se consertar o que foi pudesse te trazer de volta o sabor que você espera. Ele ficou em silêncio, o olhar
mergulhado em alguma memória que eu não podia ver. Mas a vida não funciona assim, continuei. Ela não é uma receita que você segue e dá certo no fim. Ela queima, falha, surpreende. E às vezes, o gosto ruim de agora é o que te ensina a cozinhar melhor depois. Ele respirou fundo e algo dentro dele pareceu amolecer. No dia seguinte, ele fez torradas de novo. Dessa vez, deixou queimar de propósito. Pegou o pão, sentou no banco de madeira ao lado do forno e comeu devagar, sem raspar, sem reclamar, sem corrigir. Depois me olhou e sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Como quem finalmente entendeu algo que não sabia que estava procurando. Antes de ir embora, ele me disse algo que carrego comigo até hoje. Acho que eu estava tão obcecado em acertar tudo na vida, em fazer tudo perfeito, que esqueci que viver não é o rascunho final. Viver é isso aqui, é o café da manhã, todo dia. Você queima alguns, melhora nos próximos. Eu apenas respondi: exatamente. Sabe, a maioria das pessoas não está correndo atrás do sucesso. Está correndo de si mesmas, tentando preencher um vazio que nem sabem onde começa. E quanto mais tentam corrigir o passado, mais se afastam do presente, como se a felicidade estivesse sempre adiada. Sempre depois, sempre quando. Mas e se não for? E se a felicidade não for um lugar, e sim uma habilidade, a de estar aqui, estar inteiro, mesmo quando as coisas não estão? Talvez você esteja fazendo a mesma coisa, raspando sua história, tentando apagar o que já passou, limpando os erros, os arrependimentos, as decisões mal feitas, os amores mal resolvidos, achando que, se conseguir ajustar tudo, o gosto da vida finalmente vai melhorar. Mas talvez o que você chama de erro seja justamente a receita do seu acerto futuro. Talvez queimar algumas partes seja necessário para você entender o ponto certo no próximo preparo. A vida não é um rascunho, nem é a versão final. Ela é o processo. Um prato que você cozinha todo dia com os ingredientes que tem, às vezes salgada demais, às vezes sem gosto, às vezes surpreendente, mas sempre, sempre real. Pare de tentar consertar tudo. Pare de raspar o pão. Sente-se, respire, prove o momento. E, acima de tudo, aprenda com ele. Você não está atrasado, não perdeu o trem. Está exatamente onde precisa estar para finalmente começar a viver com verdade. E isso começa quando você decide parar de fugir. Então respira, aceita o que queimou e prepara a próxima refeição com mais atenção, mais presença, mais amor. Porque é assim que a gente aprende a viver, um café da manhã de cada vez. Obrigado por assistir e que Deus o abençoe.